O objetivo aqui vai ser mostrar o teorema de Parseval e como ele se relaciona com os conceitos de valor RMS e potência média de uma função. A gente está no contexto das funções periódicas. Então, seja f de t uma função t periódica, isto é, uma função com período t. Nós definimos a potência média de f de t como sendo a integral de 0 até t do módulo de f de t ao quadrado dt, tudo dividido pelo período. Essa definição é motivada pelo conceito físico de potência e de energia. Vamos ver um exemplo. O exemplo de uma função a cosseno de ω0t, onde ω0 e a são constantes positivas. Nesse caso, o período é 2π dividido por ω0. Então, colocando na definição de potência média, a gente encontra essa expressão abaixo. Substituindo o f de t por cosseno de ω0t vezes OA, o a quadrado vem para fora, 1 sobre o período fica ω0 dividido por 2π. Eu vou integrar essa função usando uma relação trigonométrica conhecida, que o cosseno quadrado de x é a mesma coisa que 1 mais cosseno de 2x dividido por 2. Simplificando a expressão obtida, eu encontro a quadrado dividido por 2. Um segundo exemplo agora. A função f de t igual a c, então isso é uma constante. Eu posso escolher qualquer período, qualquer constante positiva como período, para calcular essa potência média. Obviamente, vou sempre encontrar o mesmo valor. A potência média vai ser 1 dividido pelo período escolhido vezes a integral de 0 até o período, do módulo de c quadrado dt. A integral de uma constante é a constante vezes o comprimento do intervalo de integração, cancela com a divisão por t, e eu tenho o módulo de c quadrado. Agora, o valor RMS, o valor médio quadrático de uma função. O valor RMS de uma função t periódica é o valor da constante positiva, FRMS, que tem a mesma potência média de f de t. Assim, por definição, FRMS ao quadrado é igual à potência média. E, portanto, FRMS é a raiz quadrada da potência média. Então, se eu tenho uma função f e ela tem uma potência média p, o FRMS é a função constante que tem a mesma potência média p. Usando os dois exemplos que eu fiz acima, o valor RMS de uma função senoidal vai ser a amplitude dividido por raiz de 2. Vamos ver como é que eu cheguei nessa conclusão. Se f de t é a cosseno de ωt, onde há uma amplitude positiva, nós temos que a potência média é a quadrado sobre 2, pelo que eu calculei logo acima. E o valor RMS vai ser a raiz quadrada dessa potência média, então é a dividido por raiz de 2. Na rede elétrica, aqui no Brasil, a tensão é 127 volts ou 220 volts. Mas esse 127 ou esse 220 não são um valor de pico. A função ali é uma função senoidal, ali a gente pode definir V de t como sendo A cosseno de ωt. A frequência na rede é 60 Hz, então 2π vezes 60 radianos por segundo, 120π radianos por segundo. A amplitude A é em torno de 180 volts. Quando a gente divide por raiz de 2, a gente encontra esse número 127 volts RMS. E esse é o significado daquela tensão eficaz que a gente vê. O teorema de Parseval é um teorema para séries de Fourier, também tem uma versão para transformadas de Fourier, mas aqui eu estou falando das séries de Fourier. Ele nos diz que a potência média de uma função periódica pode ser dada pela soma das potências médias de cada uma das componentes harmônicas. Então, o que vai acontecer no fim de tudo é que a potência média de uma função, já escrita na forma exponencial ou na forma complexa, é dado pelo somatório dos coeficientes ao quadrado em módulo. Para a gente entender isso, a gente parte da própria definição de potência média. Então, a potência média de uma função é dada por essa expressão. O módulo ao quadrado é f vezes o seu complexo conjugado. Aqui a demonstração ocorre muito mais fácil se a gente parte do princípio que f pode ser um número complexo, não necessariamente real. Eu troco o f de t pela sua expansão em séries, dado originalmente aqui. Então, troco no segundo termo, por exemplo, e eu tenho essa expressão, f vezes o complexo conjugado de um somatório. E eu vou passar o complexo conjugado para dentro do somatório, eu tenho o complexo do C e o complexo conjugado do E na I ômega NT, só que o complexo conjugado de E na Mas o complexo conjugado de E na I ômega NT é I na menos I ômega NT, porque o T e o ômega N são reais. Então, aqui eu posso agora comutar o somatório,
Eu tiro o somatório para fora, põe a integral para dentro, eu tenho esse somatório de Cn conjugado vezes a integral de 0 até t de f de t n menos i ômega nt, que vem a ser a fórmula do coeficiente. O coeficiente Cn é 1 sobre t, integral de 0 a t de f de t n menos i ômega nt. Então eu volto a ter Cn aqui, eu tenho o somatório de complexo conjugado de Cn vezes Cn, o que me dá módulo de Cn ao quadrado. Um exemplo. Seja a função periódica de período fundamental t igual a 2, definida no intervalo de menos 1 a 1, como f de t igual a t, para t entre menos 1, aberto em menos 1, e 1, fechado em 1. Como a função é periódica de período 2, essa função está bem definida em toda a reta. Essa é uma função ímpar, porque f de t igual a menos t, no intervalo entre menos 1 e 1, e, portanto, os coeficientes a n são todos zeros, inclusive para n igual a zero. Basta calcular os bns. Os bns nós calculamos em vídeos anteriores, são dados por 2, que multiplica menos 1 elevado na n mais 1 dividido por πn, para n igual a 1, 2, 3, 4, assim por diante. E, portanto, o f de t é uma série de senos, conforme escrito na tela. Os coeficientes Cn são dados por an menos ibn sobre 2. Então, a gente coloca na fórmula, a gente sabe que o coeficiente bn é sempre ímpar. A gente tem essa expressão simples, Cn igual a menos 1 na n dividido por πn. O módulo de Cn vai ser sempre 1 dividido por π módulo de n. A onda dente de serra tem esse gráfico, a gente calculou a série de Fourier no vídeo anterior. A gente só está usando esse resultado. Agora o que eu vou fazer é calcular a potência média dessa função de duas formas diferentes. A primeira é a partir da definição. A potência média é 1 dividido pelo período, que multiplica a integral de 0 até o período, de módulo de f de t ao quadrado dt, o que é 1 meio da integral de menos 1 a 1 de t quadrado dt, que vem a ser 1/3. Ou usando o teorema de Parseval. Agora, a potência média é o somatório de menos infinito a mais infinito do módulo de Cn ao quadrado, o que vem a ser 2 vezes o somatório de n igual a 1 até infinito. Então, eu rebati, eu tinha um somatório de menos infinito até menos 1 e outro de menos 1 até mais infinito. Eu estou fazendo 2 vezes de 1 até infinito. De 1 dividido por π quadrado, n quadrado. Isso é 2 dividido por π quadrado, que multiplica o somatório de 1 sobre n quadrado. O somatório de 1 sobre n quadrado é uma soma bem conhecida, é π quadrado sobre 6. Isso simplifica para 1/3.